Parte 1. O silêncio dos pássaros. Lívia sempre acreditou que amor de verdade não precisa de promessas, apenas de presença. Quando conheceu Caetano, seu coração parecia enfim ter encontrado paz. Ele era diferente dos outros, artista plástico, com alma distraída, barba desalinhada e um olhar que parecia enxergar além da pele. Ela, bibliotecária metódica e cheia de manias, achava graça em como ele deixava pincéis dentro da geladeira por esquecimento. Eles se conheceram num festival de arte em Curitiba. Chovia, e os dois disputaram o mesmo banco de madeira debaixo de uma tenda improvisada. Desde então, tudo foi muito rápido, jantares à luz de velas com música francesa ao fundo, viagens espontâneas para cidades pequenas e mensagens no meio da noite só para dizer, senti sua falta no meu sonho. Depois de 2 anos juntos, decidiram morar numa casa pequena e antiga em Morretes. Caetano montou um ateliê no porão, e Lívia trouxe suas coleções de livros antigos. Aos olhos de quem via de fora, era o casal dos sonhos. Mas dentro da casa, o silêncio começou a crescer. Caetano já não conversava como antes. Passava mais tempo em seu ateliê, dizia estar em crise criativa. Lívia tentava se aproximar, mas sempre era barrada por frases vagas, como não é com você, é comigo. Até que um dia, ela encontrou um bilhete estranho no bolso da calça dele, escrito com uma letra que não era dela. Aquela tarde no galpão mudou tudo para mim. B. Lívia sentiu o peito apertar. Não era ciúmes, era intuição. E a intuição dela nunca falhava. Mas ela não confrontou Caetano. Pelo contrário. Passou a observar em silêncio. Começou a notar como ele sorria ao olhar o celular, como tomava banho antes de sair, coisa que nunca fazia. E, o mais gritante, ele não a tocava mais como antes. Naquela mesma semana, uma nova exposição de Caetano seria lançada. Ele a convidou com entusiasmo, como se tudo estivesse normal. Lívia foi. Vestiu seu melhor vestido verde-oliva e preparou um discurso em silêncio. Ela fingiria não saber de nada, por enquanto. Mas naquele salão, entre quadros abstratos e olhares confusos, ela viu. Um dos quadros, um retrato semi-oculto entre sombras e cores, mostrava uma mulher nua de costas, com uma pinta em forma de lua perto do ombro esquerdo. Lívia sentiu um calafrio. Ela conhecia aquela marca. Porque não era dela. E foi ali, no meio de elogios, brindes e sorrisos falsos, que ela soube, Caetano estava com outra mulher. E ele a havia pintado. Com desejo. Com intimidade. Com amor. Lívia não chorou naquela noite. Nem brigou. Apenas sorriu, cumprimentou todos, e ao voltar para casa, começou a escrever. Escrever tudo. Porque essa história, ela não deixaria acabar em silêncio. Parte 2. As palavras que ele não disse. Naquela noite, ao voltar da exposição, Lívia não falou nada. Caetano também não. Ele entrou em casa assobiando uma música qualquer, largou os sapatos na sala, passou a mão pelas costas dela como se nada tivesse acontecido e foi para o banho. Lívia ficou parada na cozinha, ouvindo a água cair, como se o barulho do chuveiro apagasse qualquer possibilidade de diálogo. Mas sua mente não conseguia silenciar. O retrato daquela mulher, aquela maldita pinta no ombro, estava cravado em sua memória como uma ferida aberta. No dia seguinte, enquanto Caetano saía cedo dizendo que ia resolver umas coisas no centro, Lívia voltou ao ateliê. Ela nunca entrava ali sem ele, por respeito. Mas agora, o respeito havia perdido o sentido. Empurrou a porta devagar. A luz do sol da manhã entrava em feixes pela janela pequena. E ali, no meio das telas manchadas, paletas com tinta seca e croquis pendurados, ela viu um caderno preto. Grosso, encapado em couro. O nome dela não estava ali. Mas havia um B escrito com dourado na capa. Lívia o abriu com as mãos trêmulas. Página por página, uma sequência de esboços, frases soltas, pequenos poemas e declarações. Cada linha parecia perfurar sua alma. B. Teu riso é meu refúgio da rotina. Sinto-me culpado por amar duas ao mesmo tempo. Mas contigo, tudo volta a respirar. Ela é mar, você é tempestade. E eu sou feito para me afogar. Lívia fechou o caderno com raiva e nojo. Mas também com uma estranha sensação de alívio. Finalmente a verdade estava clara. O homem com quem dividia cama e sonhos, estava há meses dividindo também seu corpo e sentimentos com outra mulher. Mas quem era essa B? Ela voltou ao andar de cima como um furacão. Pegou o notebook de Caetano e, por impulso, digitou B na caixa de e-mails. O nome completo logo apareceu, Beatriz Laranjeira. E abaixo, dezenas de mensagens com títulos como Aquela tarde no galpão, Teu cheiro ainda está no meu pescoço, ela suspeita.
Lívia sentiu um gosto amargo na boca. Beatriz era uma jornalista cultural, havia entrevistado Caetano meses atrás para uma matéria sobre artistas disruptivos da região sul. Agora fazia sentido. Era ela a mulher do retrato. Era ela a inspiração por trás da nova exposição. Era com ela que Caetano trocava o tipo de carinho que Lívia nem lembrava mais como era. Mas Lívia não gritou, não destruiu o computador, não fez escândalo. Em vez disso, abriu o bloco de notas do laptop dele e escreveu: Oi, Caetano. Vi tudo. Não estou surpresa, estou cansada. Você pode amar quem quiser, mas não finja que ainda me ama. Só te peço uma coisa, termine comigo com dignidade. Antes que eu precise fazer isso por você. Lívia. E então, ela apagou o histórico, desligou o computador e foi caminhar sozinha pelo centro da cidade. Mas o que ela não sabia, era que Beatriz também guardava segredos. Segredos que Caetano ainda não sabia. Segredos que colocariam tudo, absolutamente tudo, de cabeça para baixo. Parte 3. A mulher por trás da tinta. 2 semanas se passaram desde que Lívia deixou aquele bilhete no notebook de Caetano. Nenhuma palavra foi dita entre eles sobre o assunto. Caetano começou a sair cada vez mais, e quando estava em casa, fingia uma normalidade forçada, como quem tenta manter uma casa em pé enquanto o teto já desabou. Lívia, por sua vez, não esperava mais explicações. Começou a dormir no quarto de hóspedes e evitava qualquer tipo de toque. Por dentro, já havia-se despedido. Mas por fora, mantinha uma calma perigosa, como quem prepara algo. O que Caetano não sabia é que Lívia havia começado a trocar e-mails com Beatriz. Sim. Ela encontrou o perfil dela em uma rede profissional, fingiu ser uma editora literária e escreveu: Olá, Beatriz. Estou iniciando um projeto com mulheres que trabalham com arte e cultura no sul do Brasil, gostaria de entrevistar você para o primeiro artigo. Topa conversar pessoalmente? Beatriz respondeu em poucas horas, educada, entusiasmada, curiosa. Elas marcaram de se encontrar em um café discreto no centro histórico. Lívia chegou antes, pediu um chá de camomila e tremia por dentro. 10 minutos depois, Beatriz entrou. Alta, cabelos presos num coque bagunçado, vestido listrado e um olhar atento. Exatamente como ela era nos esboços de Caetano. Você que é Ana? Perguntou Beatriz, sorrindo. Lívia respirou fundo. Sou, sim. Muito prazer. Podemos conversar um pouco? Sentaram-se lado a lado. Lívia fez perguntas falsas durante 10 minutos, apenas para observar. A maneira como ela falava de arte, seu tom de voz ao mencionar um artista que tem mudado minha vida, era evidente, Beatriz estava apaixonada. E não fazia ideia de quem estava na sua frente. Foi então que Lívia resolveu mudar tudo. Beatriz, posso ser sincera agora? Claro, eu não sou editora. E não quero fazer artigo nenhum. Beatriz franziu a testa, confusa. Eu sou Lívia. A mulher com quem Caetano mora há 3 anos. O rosto de Beatriz desmoronou. Suas pupilas dilataram, o sorriso desapareceu. Você está brincando? Eu queria muito que fosse uma brincadeira, respondeu Lívia, com uma frieza cortante. Beatriz gaguejou, olhou para o lado, como se tentasse encontrar uma saída invisível. Ele me disse que vocês tinham terminado. Há meses. Que estavam apenas dividindo a casa por causa de um aluguel. Lívia sorriu de canto. Engraçado. Ele ainda dorme lá. Mas não divide nada, nem contas. Nem alma. Beatriz ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, murmurou. Eu, não sabia. Eu juro. Se soubesse, nunca teria me envolvido. Eu não sou esse tipo de mulher. Eu também achei que não fosse esse tipo de homem. Houve um silêncio longo. As duas mulheres estavam ali, frente a frente, não como rivais, mas como vítimas da mesma mentira. E foi nesse momento que Beatriz soltou a bomba. Lívia, tem algo que você precisa saber. Caetano me pediu em casamento semana passada. E eu aceitei. Mas ele não sabe que. Eu estou grávida. O mundo de Lívia girou. Ela segurou firme na xícara, tentando manter o controle. Grávida. Sim, e agora eu não sei de mais nada. Não sei se ele ama você, se ama a mim, se ama alguém. Mas eu sei que esse filho é real. Lívia se levantou. O chá ainda fumegava na mesa. Ela olhou para Beatriz por um instante, como quem tenta entender se deve odiá-la ou perdoá-la. Obrigada por ser honesta. Agora, é minha vez de decidir o final dessa história. E saiu.
Sem dizer mais nada. Com os olhos marejados e o coração dividido entre dor e uma força que ela nem sabia que tinha. Parte 4. Onde nasce a coragem? Naquela noite, Lívia não dormiu. Ficou sentada no chão da sala, enrolada num cobertor velho, com os olhos fixos em uma vela acesa que parecia representar o último fio de luz dentro dela. A frase de Beatriz ecoava em sua cabeça como uma sentença. Eu estou grávida. Não bastava a traição, os desenhos íntimos, os sorrisos escondidos, as mensagens, agora havia uma nova vida no meio de tudo. E Caetano? O homem que pintava silêncios. Ainda dormia na casa como se nada estivesse acontecendo. Na manhã seguinte, Caetano entrou na cozinha assobiando. A mesma canção de sempre. Como se a traição fosse invisível, como se Beatriz não existisse, como se tudo ainda fosse café, jornal e rotina. Lívia estava sentada à mesa, com uma mala pronta ao seu lado. Aonde você vai? Ele perguntou, com um tom calmo demais para a tempestade que merecia. Ela não respondeu. Apenas o encarou. Lívia, fala comigo, por favor. Ela finalmente quebrou o silêncio. Beatriz me contou tudo. Que você pediu ela em casamento. Que ela está grávida. Caetano empalideceu. Eu ia te contar. Eu só, não sabia como. Como se conta isso, Caetano? Me explica. Qual é a forma certa de dizer, traí você, engravidei outra e vou casar com ela? Ele abaixou a cabeça, sem resposta. Você me matou aos poucos. Todo dia em que fingia que nada estava acontecendo. Todo olhar desviado, todo beijo mecânico. E eu fiquei aqui, calada. Esperando que você fosse homem o bastante para me olhar nos olhos. Eu ainda te amo, Lívia. Juro por tudo. Ela deu uma risada amarga. Amar não é esconder. Amar não é dividir o coração como se fosse uma mesa de bar. Caetano tentou se aproximar, mas ela se afastou. Você vai ficar com ela? Eu não sei, sabe sim. Só não tem coragem de assumir. Ela pegou a mala. Eu vou embora, Caetano. Mas não fujo. Eu só não quero mais ser coadjuvante da tua bagunça. Vai para onde? Vou para onde eu possa respirar sem te ouvir assobiar como se fosse tudo normal. Na porta, ela parou. Tirou uma chave do bolso e deixou sobre a mesa. E quando o bebê nascer, seja melhor para ele do que foi para mim. Ela saiu. E dessa vez, foi ele quem chorou. 2 semanas depois, Lívia estava morando em uma pousada simples no interior, cercada de mata, de silêncio e de si mesma. Começou a escrever um livro. Chamou de Os Detalhes que Enganam. A história de uma mulher que sobreviveu a um amor podre. Mas a história não acaba aqui. Porque numa tarde chuvosa, enquanto tomava café na varanda, recebeu um e-mail inesperado. De Beatriz. Assunto. Ele desapareceu. Mensagem. Lívia, desculpa-te procurar. Mas preciso de você. Caetano sumiu há 3 dias. Não atende ligações. Não voltou para casa. E eu estou com medo. Medo de que ele tenha feito algo com ele mesmo. O sangue de Lívia gelou. Porque, apesar de tudo, ela ainda conhecia aquele homem melhor do que qualquer pessoa. E sabia exatamente onde ele poderia estar. Parte 5. O fundo do abismo. Lívia leu o e-mail de Beatriz 3 vezes. Caetano havia sumido. Por mais que quisesse se manter distante, algo dentro dela, uma memória antiga, talvez amor, talvez empatia, começou a pulsar forte. Ela sabia exatamente onde procurar. No dia seguinte, sem responder à mensagem de Beatriz, pegou o trem até a costa litorânea, onde ficava a velha cabana de madeira que Caetano costumava visitar quando dizia que precisava respirar fora do mundo. Era um lugar escondido entre pinheiros, quase esquecido pelo tempo, onde não havia sinal de celular, nem eletricidade. Apenas uma cama rústica, um fogão à lenha e o som dos pássaros que vinham ao amanhecer. Lívia chegou ao entardecer. Estava frio. A luz laranja do sol morria atrás das montanhas. Quando empurrou a porta da cabana, sentiu um nó na garganta. Caetano estava lá. Sentado no chão, ao lado da cama, barba por fazer, olhos fundos, cheiro de fumaça e tinta misturados. Uma garrafa de cachaça caída ao lado e dezenas de papéis amassados espalhados. Todos com rabiscos, frases desconexas e pedidos de perdão. Você veio, ele murmurou, sem forças. Lívia não respondeu de imediato. Caminhou lentamente até ele. Porquê? Porque, apesar de tudo, eu conheço sua alma. E sei que quando você desaparece, não é para fugir das pessoas.
É para fugir de si mesmo. Caetano começou a chorar, de um jeito infantil, doloroso, sincero. Eu sou um lixo, Lívia. Eu destruí tudo. Magoei você. Magoei Beatriz. Agora ela carrega um filho meu, e eu nem sei se tenho coragem de ser pai. Eu me sinto um covarde. Ela se agachou ao lado dele. Você não é covarde por errar, Caetano. Mas por se esconder em vez de consertar. Eu não consigo. Eu olho no espelho e não vejo mais o artista, nem o homem, nem nada. Eu também me perdi, Caetano. Mas ao contrário de você, eu fui atrás de mim. Por isso estou aqui. Não para te salvar, mas para te lembrar que ainda dá tempo de mudar o final da tua história. Houve um silêncio pesado. Só se ouvia o vento batendo na madeira da janela quebrada. E a gente? Ele perguntou, com voz quase inaudível. A gente acabou, Caetano. E precisa acabar. Mas isso não significa que eu te odeie. Significa que eu finalmente aprendi a me amar mais do que te amar. Ela se levantou. Pegou a garrafa do chão, jogou fora. Depois acendeu o fogão e colocou água para ferver. Vai tomar um banho. Comer alguma coisa quente. Dormir. Amanhã você vai ligar para Beatriz e assumir o que for preciso. Entendido? Ele apenas assentiu com a cabeça. Pela primeira vez, sem tentar se justificar, sem drama, sem poesia. Naquela noite, Lívia dormiu na cabana. Não ao lado dele. Mas no colchão do sótão, sozinha, em paz. Pela primeira vez em muito tempo. No amanhecer, quando os pássaros começaram a cantar, ela escreveu no seu caderno. A traição me destruiu. Mas me construiu também. Porque às vezes, é preciso ser despedaçada. Para nascer de novo com as próprias mãos. Parte 6. O som que vem depois do silêncio. Na manhã seguinte, Caetano cumpriu o que havia prometido. Ligou para Beatriz. Pediu desculpas. Disse que precisava de um tempo para se organizar, mas que estava disposto a ser pai, mesmo com todos os medos. Beatriz, ainda magoada, respondeu com firmeza. Você não precisa ser perfeito, Caetano. Mas precisa ser presente. Só isso. Depois da ligação, Lívia e Caetano tomaram o último café juntos, sentados na varanda da cabana. O silêncio entre eles já não era agressivo, nem frio. Era um silêncio respeitoso, como o de dois velhos amigos que sobreviveram a uma guerra emocional. Obrigado por ter vindo, ele disse. Obrigada por me deixar ir. E então, ela se despediu. Sem lágrimas. Sem promessas. Sem olhar para trás. Nos meses seguintes, Lívia se mudou para Florianópolis. Alugou um pequeno estúdio e lançou seu livro independente. Os detalhes que enganam, vendeu mais do que ela imaginava. Recebeu convites para dar palestras, participar de feiras literárias, e, o mais importante, passou a ser reconhecida por sua própria voz, não como a mulher de um artista. Beatriz teve o bebê. Uma menina chamada Aurora. Caetano esteve no parto, com os olhos inchados, nervoso e suado, mas presente, e pela primeira vez em muito tempo, sincero. Ele começou a pintar de novo. Mas agora, não escondia nada embaixo das tintas. Certa noite, meses depois, Caetano recebeu um envelope sem remetente. Dentro, havia uma carta escrita à mão. Era de Lívia. Aurora é um nome bonito. Espero que ela herde seus traços bons. Obrigada por ter-me ferido. Porque foi no fundo da dor que encontrei a mulher que sou hoje. Cuide bem da vida que você criou. E se um dia ela perguntar sobre mim, diga que eu fui alguém que amou muito. Mas que aprendeu a se amar mais. Caetano leu em silêncio. Sorriu. Chorou. E colocou a carta dentro de um quadro. Não para pendurar numa parede. Mas para lembrar que algumas cicatrizes também viram arte. Fim.